eu tenho uma sugestão para ti, fazer uma propaganda nova ali, aquela do meio. Tu tá 10 anos mais novo. A gozação da Ana é o seguinte, aquela filmagem ali tem mais ou menos 1 ano. E como eu fiz aquela pós que eu já comentei com você, já trouxe o Vitor, meu filho, em anti-envelhecimento, eu perdi 16 quilos. Então, se você... E tá 10 anos mais novo. Muito obrigado. 10 anos mais novo é porque é minha irmã. Quem abre a página do Facebook vê que tu tá 10 anos mais novo. Então, assim... E a fotinho, tua gordinho, barrigudinho, agora todo fortinho. E a sorte da Lia, né, que só aparecia o rosto, que todo gordinho compra um espelho cada vez menor, viu, Diego? Que assim, ó, isso é coisa do meu cunhado. E é verdade, os gordinhos vão fazendo assim, o espelho pegava o corpo, pegava até o pé, o cara vai engordando, vai diminuindo, não. E só aparece aqui, né? E o cara ainda muda o ângulo para ter a ideia que tá magro. A partir de que idade, doutor? Não, porque anti-envelhecimento... Adianta também com 30 e poucos, para voltar para 20 e poucos? Meu filho tem... Todo mundo quer voltar, né? Meu filho tem exatamente a tua idade, o meu mais velho, o Vitor, e ele começou a fazer há 3 meses atrás. Ontem nós tiramos foto dele, eu tenho as fotos dele de 3 meses atrás para agora, porque ele voltou da residência no Rio de Janeiro, e como todo cara que volta da residência, que só trabalha e volta come... branco. No Rio ainda ele estava coradinho. Então tá, teve mas sorte. Assim, ó, estava gordinho, barrigudinho, ele sempre teve mais massa muscular do que eu, porque ele fez ginástica olímpica, e ele estava bem mais fino do que eu. Se tu olhar a foto dele, a gente vai fazer isso quando vier o Laír de novo, Ana. Vamos trazer as minhas fotos e as fotos dele. É gozação. Ele dobrou o tamanho. Mas, Ana, eu mantenho aquela propaganda da clínica. Primeiro que é para me lembrar, para nunca mais ficar assim. Segundo, que quem aparece na secretaria ali é uma ex-namoradinha minha, a loirinha, que é uma boneca, entendeu? E que quando me dá saudade eu olho ali na filmagem. Mas vamos mudar para ortodontia. Não, até porque eu tenho várias curiosidades em ortodontia. Tu fez, por exemplo, pós-graduação, tu fez um doutorado lá no Japão. Isso. Tá, eu, como o Miguel sempre fala aqui, eu tô na área de implante, de prótese, ortodontia, assim... Tem poucas noções da época de... Tô formada há 25 anos, Diego. Certo. Então tem muito pouca noção hoje em dia, não faço ortodontia de jeito nenhum. Certo. Mas a gente vê vários tipos de aparelhos, certo. Tá? A gente vê aquele aparelho que, acho que é Invisalign, que tu pode usar sem ter bracket, tu vê os de bracket transparente, tu vê usando por palatino. A eficiência é a mesma de todos eles? Tu que é doutor nisso, porque implante, eu poderia te dizer que nem todas as técnicas... Tem técnicas novas que não devem, depende do dentista, só deve ser usado por um especialista, por exemplo, aquela técnica imediata e tal, tem que ter osso, mas não é tudo igual. Claro. Na verdade, assim, o Invisalign, esse que não vai brackets nem fio, né? Ele é recomendado apenas para pequenos movimentos dentários, né? Não tem como fazer um tratamento com extração, né, que muitos pacientes precisam de extração, um grande movimento de algum dente, levar os dentes para a posterior e mudança de perfil, isso tu não consegue fazer com esse aparelho, né? Mas o aparelho transparente, né, ele é a mesma substituição do aparelho metálico. Que é o bracket, para quem não sabe, é um bracket de porcelana, né? Isso. Ele não é bracket metálico, mas é um bracket de porcelana. Isso. E na verdade eu recomendo muito, né? Porque o paciente adulto usar um bracket metálico, eu acho que não combina. Né? Inclusive no Japão é quase como proibido, né? A parte de usar, tanto adulto como criança, usar aparelho de metal. É uma coisa assim que eles tiraram fora do mercado. Aqui ainda tem, né? Mas porque além da parte de estética, o conforto é melhor. Né? Como ele é muito melhor acabado, como ele é feito numa fábrica de maior cuidado, ele é mais arredondado, machuca menos a gengiva. Com relação ao aparelho... lingual, né, pela parte de dentro da boca, o que acontece é que machuca muito, né? A língua é um órgão muito sensível. Então, geralmente a pessoa, apesar de esconder, ela machuca muito a língua e eu acho que isso difícil adaptação. Isso, e também para quem precisa falar hoje, que todos os trabalhos precisam, né, de comunicação, atrapalha um pouco na fala. Então, esse tipo de trabalho eu não recomendo. Então, o mais eficiente continua sendo aquele com bracketzinho, exatamente, com a banda fio, atrás. E eu acho que nunca vai mudar. Né, porque é uma parte mecânica, inclusive no começo da minha formação eu tive um curso e o professor falou exatamente isso. Essa parte mecânica e ortodontia já não tem mais o que estudar. O que a gente estuda é a parte biológica, né, e novos materiais em termos de conforto e estética. Mas essa parte de biomecânica é uma parte que está já bem estudada.
né? Uma curiosidade que eu tenho, Diego, assim, depois de um tratamento ortodôntico, o que eu tenho escutado muitas vezes o paciente falar é que às vezes ele precisa usar depois de um tempo de novo. Isso é verdade, não? Na verdade, acontece, mas quando o caso é mal planejado, né? Por isso que eu até falei, como é que, né, o custo, muito que depende hoje é o diagnóstico. O diagnóstico é tudo, que a partir do diagnóstico tu vai conseguir fazer um plano de tratamento. Bom, o que acontece? Os dentes, foi descoberto já que eles têm uma posição através dos músculos. O dente inferior, ele é posicionado pelo equilíbrio entre o lábio e o músculo da língua. Então ele foi definido de forma natural e tudo que for tirar daquele espaço, se tu for aumentar, botar ele para fora, botar ele para dentro, tudo que tu for tirar, ele vai voltar depois de um tempo. Então, a tendência é a memória continuar, é isso? Não, o equilíbrio muscular, o músculo funciona, a língua e o lábio estão com as nossas funções de mastigação, fala, eles estão toda hora trabalhando. Se tu levar eles para uma posição que vai forçar mais a língua ou o músculo, ou seja, para frente ou para trás, o dente vai voltar, né? Ou a língua vai empurrar para frente, ou o lábio vai empurrar para trás e os dentes vão se apinhar novamente. Então, o que a gente faz? A gente usa o mesmo arco, né, diminuindo o tamanho de dentes, né, através de planejamento diagnóstico, mantendo esse mesmo arco e a gente consegue sucesso e até a contenção às vezes não precisa. Quer dizer que... Então, é tudo equilíbrio miofuncional, né? E essa parte é muito importante também na parte superior, onde a gente consegue, através do reposicionamento da língua, isso a gente faz muito em crianças também, o sucesso no tratamento. Porque uma vez que tu reposicionou essa língua quando criança, né, tu consegue uma certa... Já tem pesquisas, inclusive, né, mais da tua área, a posição da mandíbula e a coluna vertebral, né, como a posição da mandíbula mais para frente, tu consegue melhorar a posição da coluna. Então, uma série de estudos Nós já tivemos gente falando sobre isso aí. Sabe que isso é uma coisa que nunca teria me passado pela cabeça. Cirurgia ortognática. Nós já trouxemos o Miguel e a Gisela para Sim, falar. é Não, e muito também bacana. os teus quiropratas, né? também. Sim, isso é muito interessante. E assim, uma coisa que eu penso muito que falta estudos ainda, mas que existe a relação é, por exemplo, a capacidade mastigatória e problemas de estômago, né? No futuro, às vezes um paciente que de repente que sofre de estômago, mas se ele não tem dente para mastigar, imagina o quanto esforço vai ter que fazer aquele estômago. Vai chegar a comida inteira lá embaixo. Vai chegar a comida inteira, vai ter ácido, né? Pode ter dor, pode ter dificuldade de evacuar. Né? Sabe que tem um trabalho de uma gastro aqui do Rio Grande do Sul, até eu gostaria de estar me lembrando o nome dela, até me perdoa, porque minha memória é danada, que ela fez um trabalho de que tem muitas pessoas idosas que elas engasgam na hora de engolir. E, na verdade, é pela ausência dos dentes inferiores posteriores. Porque a gente sabe, né? É muito comum. A pessoa tem um probleminha nos dentes posteriores aqui e diz assim, não, arranca, doutor, porque esse aqui não aparece. Olha, é tão comum isso. Não, esse aqui pode arrancar porque não aparece. Então, fica um alerta para você, né? Os dentes inferiores posteriores, uma vez extraídos, eles são o lugar mais difícil de se colocar enxerto para botar implante. E não tendo osso é o lugar mais difícil, porque ele fica muito próximo do nervo dentário inferior, né, Diego? Exatamente. Então é um lugar difícil também se recolocar implante, né? Nem sempre a gente consegue com sucesso ali o que a gente gostaria. E, na verdade, como a língua não consegue apoio, porque não tem os dentes, então ela não consegue jogar o bolo alimentar para dentro. Então as pessoas acabam se engasgando. A língua cresce, né? A língua cresce também, né, no sentido de alargar, né? E às vezes fica até difícil botar de novo aquele implante, porque a língua já cresceu depois de muito tempo, né? Então o que tu falou faz todo sentido. A pessoa mastiga mal, engole mal, porque a língua não consegue jogar o bolo alimentar, a pessoa começa a se engasgar, né? E aí ganha peso, né? Porque não consegue digerir o alimento de forma a transformar aquilo em proteína saudável para o organismo. Uma série de coisas prejudiciais que a gente vê e a gente que separou, né, o odonto da medicina e do corpo, porque na verdade está tudo junto. Só. Sabe que assim, eu tenho, o pessoal já sabe disso, mas a gente tem contato na Europa, eu tenho operado na Itália já há mais de 20 anos, e só há pouco tempo atrás é que se fez faculdade de odontologia para dentista mesmo, que até então era um médico, né? Fazia tudo parte. Exatamente. Eu acho que isso é uma deficiência hoje em dia, depois que eu fiz essa pós de anti-envelhecimento, eu até gostaria de entender mais de dente, porque o médico, olha, mal e porcamente eles te dizem número de dente, mas se eu tiver que nominar cada um... Fora os caninos, que faz parte da cultura, vamos dizer assim, de jornalzinho e de revista de Drácula e outras coisas, o resto... Médico não tem noção nenhuma. Tu sabe que hoje também foi descoberto, né, hoje em dia, isso ano passado,
uma síndrome da compressão dental. Né? O que é? Essas dores de cabeça, essas partes de dores de músculos aqui, estão todas relacionadas à oclusão. Na verdade, já foram tentados vários tratamentos, como cirurgia, e nada dá certo. Né? Então, como o equilíbrio oclusal consegue... Então, tu diz assim, se a gente, nesses casos de muita dor de cabeça e tal, muitas vezes a ortodontia pode resolver. A ortodontia pode resolver. E não tem idade, né? Isso é importante que as pessoas estão nos assistindo isso, qual é a melhor idade? A melhor idade é o mais rápido para quem está com dor. Né? No caso de pacientes pequenos... Mas para criança, por exemplo? Para criança, a partir dos 6, 7 anos, a gente já trata. Já pode esse equilíbrio, a gente não trata dente, a gente trata o equilíbrio miofuncional. Músculo bucinador, que é esse músculo aqui que envolve a língua, posicionamento da língua, lábio inferior, maxila. Porque o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que é a língua que está mal posicionada ou não tem espaço para a língua se posicionar? Né? Então, a gente dá condições para a criança para ela se desenvolver de forma na natural. minha cabeça, o ideal era justamente antes da puberdade, né? Com certeza. Antes da definição da vida adulta. Certeza, né? Porque se tu tem que mudar... Dente tu muda o tempo inteiro, né? Mas osso e músculo exatamente, é antes da puberdade. Né? Quanto antes, melhor vai ser o resultado final. Com certeza. Mas não existe um limite, isso que é importante as pessoas saberem, né? Isso. E a gente vê hoje em dia senhoras com 70 anos de aparelho. Muito bonito. O que é maravilhoso. É verdade. Porque eu acho que a mensagem que passa, quem bota aparelho, né, Diego, é que a pessoa se gosta, que a pessoa tá ficando ainda mais bonita, que a pessoa tá se cuidando. Eu acho que uma tem avó dentes que bota... naturais, né? Tão lindo, porque há 30 anos atrás, quantos idosos a gente vinha com os dentes naturais? Ah, né? é verdade. Sabe Eram que dentaduras, né? Sabe que é uma boa dica? É. As vovós hoje em dia que dizem assim, ai, mas eu na minha idade vou botar aparelho, tá mostrando que tem dente natural. Maravilhoso. E tá dando um excelente exemplo para os filhos e netos. Só que uma vez me disseram já que pediram para colocar numa dentadura uns bracket. E tem gente colocando. Na dentadura? Mas só para uma forma. Bom, só para parecer que é mais nova. Não, tava na moda. Tava na moda botar aparelho. Para mostrar que era uma coisa mais natural, né? E aí o dentista teve que fazer isso. Morreu de constrangimento. Mas tudo bem. Pô, deve ser olha, fantástico. Eu acho que se a pessoa vai se sentir bem, tá valendo, tá né? Tá valendo. Né? A mesma coisa que querer botar uma prótese de pé e quiser fazer as unhas tudo bonitinho. Pintar as unhas. É engraçado. Porque normalmente o que a gente costuma ver, ou costumava ver, era mais não era nem o adolescente, mas era o adulto jovem usando, né? Exatamente. Daí começou a ficar na moda gurizada usar, porque eu me lembro assim, quando eu era guri, já faz um bom tempo, o pessoal tinha vergonha de botar aparelho. Então, muitas vezes eu acho que o pessoal não colocava por vergonha. Numa certa época passou a ser moda. Isso aí. Uma boa dica é incluir lá no seu sistema de anti-envelhecimento, né? Uma profissional eu estava me lembrando agora, que cuide disso. Né? Eu acho bem interessante. E quando acontece, eu e a Ana, a gente troca muito paciente, viu? Bacana. Então, a família meio que se junta. Não, claro tá que assim, na parte de ortodontia, na verdade, a Ana não faz isso, né? Mas eu estava me lembrando, até por curiosidade, porque teve uma paciente, não é paciente, o cara é meu paciente, ela não. E ela foi junto para meter pau no negócio do modulação hormonal, do anti-envelhecimento. Não, o bom é envelhecer, tal, aqueles papos. Não, porque minha família toda, tal, é natural, tem que ser tudo natural, e não sei o quê, papapá, mais de 50 anos. Ah, tudo bem, olha, vamos dizer assim, é uma opção que tu tem. A gente respeita. Eu quero ter a idade que eu tenho, eu não quero voltar, que nem chegou um paciente hoje assim, cara, os caras chegam para mim e dizem assim, eu quero voltar. Eu falei, não, mas eu agora que eu consigo viajar, agora que eu me estabilizei, eu quero ter a idade que eu tenho, mas não quero parecer a idade que eu tenho, eu quero poder curtir a vida, que essa é a função do anti-envelhecimento. Eu estava te falando dessa esposa do paciente, mas metendo pau, porque dizia assim, não, porque tem que regular os hormônios e tal. Não, imagina. Não, porque tu tem que tomar cuidado com o que tu come. Não, porque eu só como não sei o quê, papapá. Muito natureba. Lá pelas tantas eu olho ela assim com o aparelhinho. Eu falei assim, ué, mas a senhora é tão natural usando aparelhinho. Eu falei, né? Porque quando aperta o sapato da gente, o não natural passa a ser natural. Quer dizer, é óbvio que se eu colocar de novo na posição que devia ser, vai ser o natural. E vai ter qualidade de vida. Vai ter qualidade de vida. Agora, não vem me dizer que botar aparelhinho é natural. E qual é o objetivo que a gente veio para essa vida aqui?
Para viver bem. Feliz, para viver bem, é um direito total e um dever da gente buscar essa felicidade. Meu modo de pensar. Com certeza. Na nossa área, na minha, de vocês, o que a gente acha, né? Porque tu trabalhando com ortodontia não deixa de estar trabalhando com beleza. Com certeza. Tem a parte funcional, mas saúde tem a parte funcional, mas tem um pouquinho de estética beleza. também, né? Que Com é bom, orgulho, né? com orgulho, adoro. Que é bom, né? Cara, tem alguma coisa melhor do que a pessoa se gostar, se cuidar e tentar se apresentar bem? Eu não vejo defeito nenhum. Tem defeito em ser narcisista, quer dizer, o cara que não sai da frente do espelho, entendeu? Daí já é o excesso. O excesso em qualquer das nossas áreas é muito ruim. Agora, você se gostar, procurar melhorar, procurar diminuir o envelhecimento, procurar parecer mais bonito, até porque hoje em dia a estimativa de vida aumentou muito. E assim, o que a gente quer? É estar competitivo no mercado. Quem é que é mais competitivo? É o cara que aparece acabado, destruído, cansado, ou o cara que está ativo, que consegue trabalhar de forma mais feliz? E só tem como fazer saúde, isso, né? se a gente se olhar cuidar. e se sentir bem, né? É verdade. Bom, mas então assim, a gente quer agradecer muito a presença do Diego, Muito obrigado. tá? A gente está torcendo. Eu conto contigo se a gente ganhar lá no conselho. Com certeza, Para né? fazer a casa do cirurgião dentista, tu vai ser uma das pessoas que vai E ir a lá. gente faz questão que o conselho esteja sempre aqui com a gente também, né? Com certeza. Porque assim como a gente até já tinha pensado, né, Miguel, em trazer o Trazer o CRO e o CRM CRM e fazer um programa com o CRO e CRM falando da importância, tá? Então a gente vai contar contigo muitas vezes aqui ainda, Se Deus quiser. tá? Tá. Quem Então, sabe de uma próxima vez, presidente do Se CRO, Deus quiser. e a gente traz junto o pessoal do presidente do CRM. Que Por ótimo. que não? Isso E aí. também vamos falar mais sobre ortodontia, com certeza. Maravilha. Faremos mais programas sobre ortodontia. Maravilha. Então, você que está nos assistindo, entre sempre em contato conosco, entre no nosso site www.programavivamais.com.br e participe conosco, interaja conosco, mande as perguntas. A gente pode trazer o Dr. Diego. Claro que hoje nós fizemos muito poucas perguntas, porque nós falamos muito sobre a eleição do CRO que está logo aí, mas mande perguntas, mande e-mails para nós. Nós adoramos estar sempre em contato com você, tá bom? A gente se encontra sábado que vem. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.